Olá pessoal, para começar essa série de conversas sobre a beleza musical, eu trago duas narrativas oriundas da mitologia grega. Para nossa sorte, elas lidam não apenas com a beleza, mas tratam diretamente da beleza musical. São disputas, contendas sobre qual é a música mais bela, qual é a verdadeira música, a música ideal. Bem, depois de narrado esses dois mitos, eu vou destacar aqui alguns pontos, propor algumas abordagens, algumas perspectivas que eu espero possam ampliar o nosso repertório sobre esses assuntos, sobre essa temática. O primeiro mito, a primeira história, é o mito do Mársias. Mársias, um sátiro habitante da Frígia, que um belo dia, caminhando pelos campos, encontra, por acidente, uma flauta. Vamos com calma. Mársias é o nosso personagem principal aqui. Ele é um sátiro, ele é um híbrido. O conspecto dele é metade homem, metade bode. Portanto, essa mistura. Ele é habitante de uma região chamada Frígia, hoje na atual Turquia. Bem, caminhando pelos campos, ele se depara com uma flauta. Na verdade, esse instrumento, um parênteses aqui, é um instrumento chamado aulo, ou aulos, mais aparentado do nosso atual oboé. Mas para a gente manter aqui a tradição em que essa história é contada muitas vezes, então vamos manter essa nomenclatura e chamar isso de flauta. Ele tropeça, vamos assim dizer, numa flauta. Esse instrumento teria sido desprezado, jogado fora pela deusa Atena. Deusa, como você sabe, que nasce da testa de Zeus. Deusa de astúcias, de artimanhas, de truques, de sabedoria, e que já nasce completamente preparada para a batalha. Ela já nasce com aquela armadura, com aquela cobertura especial para o combate. Bem, essa deusa, Atena, tentando tocar aquele instrumento e soprando naquele aulos, ou da auloi, é um instrumento duplo, exerce pressão e tem as bochechas ali infladas, cheias de ar. Bem, por conta dessa deformação na aparência dela, algumas narrativas dizem que ela se viu tendo, né, as bochechas infladas. Outras dizem que ela foi, por conta dessa deformação na aparência, ela foi motivo de zombaria por outras deusas no Olimpo, o que já indica pra gente o quanto que as disputas sobre a beleza eram importantes. Elas ocupavam também um papel muito especial, inclusive nesse círculo dos deuses. Bem, não suportando aquela zombaria ou insatisfeita com a aparência que ela tinha, ela então joga fora aquele instrumento. Aquele é um instrumento que cria algum dano, alguma distorção naquilo que é o ideal da sua aparência. E esse é um tema que a gente vai ver mais à frente, que é muito importante. Bem, ela lança aquele instrumento fora, ele é recolhido pelo Mársias, que sopra naquele instrumento e fica fascinado pelo som que ali é produzido. É um som de outra natureza, é um som que pertence a outra realidade de coisas, a outra dimensão, e parece que naquele instrumento havia ali um resquício, um resto do fôlego da própria deusa Atena, que ali havia soprado. Bem, ele sopra, fica maravilhado por aquele som e ele começa então a se aperfeiçoar, a ganhar destreza, habilidade, técnica no manuseio daquele instrumento. E chega ao ponto de crer-se um músico superior, ou seja, produtor de melhor música, de música mais bela do que aquela feita pelo deus Apolo. Isso não é pouca coisa. Apolo, filho de Zeus, deus solar, como Horus egípcio, como o Febo, né? Ele é o deus solar, dentre tantas outras atribuições, Apolo é o deus da música. Portanto, nosso querido Mársias
metade homem, metade bode, que encontra uma flauta por acidente, cresce um músico melhor do que o Deus da música. Bem, isso não pode ficar assim. Seria uma disputa musical, uma competição entre Mársias, com a sua flauta, e Apolo, com a lira. Em outras tradições, com a cítara, um instrumento de cordas. Sucedem-se rodadas e rodadas, fases e fases, e a disputa é acirrada, é uma disputa ali, é difícil, a gente diria ombro a ombro, mas ali seria nota a nota, e vence necessariamente Apolo, o deus da música. Como punição por ter perdido, como punição por esse arvorar-se a ser melhor do que o deus da música, Mársias é amarrado, preso a uma árvore, e ele tem ali toda a pele dele arrancada, ele é esfolado. Essa é a primeira história. A segunda, a gente vai ver que tem várias similaridades com essa primeira, é a história que tem como personagem, um dos personagens principais, o rei Midas. Bem, o rei Midas é rei também na Frígia, portanto, tratamos aqui da mesma região, da Frígia. O rei Midas seja talvez mais conhecido, a partir, enfim, por conta de uma outra história, na que um certo dom que o Midas possui é descrito. O dom de transformar em ouro tudo aquilo que é objeto do seu toque. O famoso toque de Midas, né? Que a gente associa ao sucesso nos negócios, à prosperidade, a uma certa sorte também. Bem, Midas recebeu esse dom como presente de agradecimento de um deus chamado Dioniso. Isso tem uma explicação muito simples. Há variáveis também nas narrativas que a gente encontra desse mito, mas há uma certa tendência, enfim, a gente pode escolher uma delas, em que Dionísio teria dado esse dom, ofertado um dom ao Midas, como agradecimento pelo fato do Midas ter cuidado bem do professor do Dioniso. O professor do Dioniso chamava-se Sileno, é um grande sábio. Sileno era um professor que talvez não fosse aquele que, numa cultura como a gente tem hoje em dia, do politicamente correto, você recomendasse para o seu filho, já que Sileno andava constantemente bêbado. Esse estado de ebriedade, de intoxicação pelo álcool era alguma coisa absolutamente normal, corriqueira na vida do Sileno. Sileno, portanto, andava ali pelos campos da Frígia, completamente bêbado ou trêbado, perdido, e foi encontrado por alguns camponeses. Esses camponeses levaram-no até o rei Midas, que teria tratado bem do Sileno, não sem antes ter aproveitado um pouco da sabedoria do Sileno e perguntado algumas questões essenciais ali sobre a vida. A gente pode falar disso mais adiante. E Dioniso aparece então para resgatar o seu professor. Esse professor que havia sido indicado por Zeus, pai de Dioniso, para que fosse então o preceptor, o tutor do seu filho. O que é bastante interessante pensar que um deus indica para o seu filho um professor como o Sileno. Que sabedoria será que é essa que o Sileno possui? Já veremos. Bem, Midas escolhe o dom de tudo transformar em ouro, e depois do deslumbramento gerado por todo
toda a simbólica do ouro, todo o brilho do ouro, toda a riqueza associada ao ouro, todo esse elemento solar que o ouro possui, ele tem que dolorosamente constatar que aquilo que recebe o seu toque imediatamente é retirado, é roubado do fluxo da existência. Sai da dimensão do movimento, sai da dimensão do vir a ser, das transformações, e fica estagnado, fixado, paralisado. Tudo enrijecido e tornado ouro. Essa paralisação, esse processo de transformar em estátuas de ouro, vamos dizer assim, abarca tudo que está ao seu redor. Seja a comida que ele come, sejam os familiares dele, tudo. Onde ele encosta, vira ouro. Esse é um dom maldito, na verdade. É um dom que contraria a ordem do movimento. Felizmente, Midas consegue livrar-se dessa maldição, vamos dizer assim. E aqui um parênteses interessante, justamente passando por uma espécie de batismo, justamente entrando nas águas. É realmente a passagem dele pelas águas que, de certa maneira, representa esse retorno a um caldo original, retorno à fluidez, retorno ao elemento de origem da vida, em que as formas estão como que diluídas, estão em estado mais potencial, portanto ele como que regressa para ter que se dissolver, se diluir, sair dessa fixidez, sair dessa mania em que ele estava preso e ali ser, digamos assim, reformado, regenerado, né? Então é passando pelas águas que ele é curado desse dom e abdica daquelas riquezas e opta por uma nova maneira de viver e torna-se então um adepto, um seguidor de um deus chamado Pan, um deus Ácade, que também tem na sua constituição física essa hibridização. Ele é metade homem, metade bode, como o nosso Márcias da primeira história. Pan praticava um esporte com muito afinco e com muito empenho, que era perseguir ninfas que porventura estivessem dando sopa ali na região. Então, encontrando uma ninfa que lhe apetecesse, ele saía à caça para obter algum favor ali sexual, e é isso que ele tem essa lascívia, esse desejo incontrolável, que, né, a gente associa aí ao arquétipo do próprio bode, e ele, num desses dias, praticando esse seu, digamos assim, seu esporte, ele vê ali uma ninfa. Em algumas narrativas ela é até de uma categoria mais específica, chamada Náiade, que seriam ninfas mais relacionadas às águas, às curas, enfim. Mas vamos manter aqui, como nomenclatura, uma ninfa chamada Syrinx. Ele vê ali a Syrinx e persegue a Syrinx, deseja a Syrinx, e vai atrás dela, e ela entra em pânico. De onde vem a palavra pânico, inclusive, desse encontro com o deus Pan, que a princípio parece que não tinha uma beleza muito fácil de se reconhecer. Ela entra em pânico diante daquela figura e grita por socorro e é atendida pela deusa de quem ela, do círculo, né, do qual ela fazia parte, deusa Artemis, ou Diana, né? Uma deusa também relacionada à castidade, nesse ambiente campestre, claro,
E Ártemis transforma então a Syrinx em um caniço, o que é também um tubo, né? Um caniço, oco, o que é também um prato cheio, né? Para a psicologia. Pan recolhe aquele caniço e sopra ali dentro e fica encantado com o som que é produzido. A semelhança daquela flauta tocada pelo Márcias, onde algo do fôlego da deusa estava presente, aqui também, nesse caniço, há alguma coisa de mágico nesse instrumento. Alguma coisa da própria personalidade, alguma coisa que parece que estava ali em estado germinal, embrionário, na Syrinx. A partir dessa transformação, traz à tona qualidades da própria alma da Syrinx. Aí um processo como que de transformação, né? Ou de metamorfose, né? E ele assopra ali, igualmente, assim como, né, o Márcias fica encantado com aquele som, reúne outros caniços que estavam ali pela região e cria com isso uma flauta, a flauta Pan ou flauta de Pan. E começa a trabalhar com aquele instrumento. Há um aperfeiçoamento, há um empenho, um esforço para adquirir um controle, um domínio técnico. E, com o passar do tempo, estabelece-se aí novamente, assim como na primeira história, uma disputa musical. Quem é o melhor músico? Quem produz a melhor, a mais bela música? Pan, com a sua flauta, de sons campestres, sons rústicos, capaz de várias modulações, capaz de distorções, ou Apolo, deus da música, com a sua lira, em que as cordas estão afinadas e tem sons exatos. Bem, a disputa é difícil. No júri estão ali várias ninfas e habitantes ali desse mundo, né, campestre. Apolo vence e por unanimidade. Perdão, houve um voto que não foi para Apolo. Houve um que votou no Pan, que disse: a música do Pan é a melhor música. E quem é esse que faz essa escolha distoante, dissonante? Nosso personagem, que parecia que estava perdido na história, Midas. Midas estava ali, ele que havia tornado-se, né, um adepto do Pan, ele vota pelo Pan e recebe uma punição por ter feito outra vez a escolha errada. Ele recebe 2 orelhas de burro, 2 orelhas de asno, e ele tenta esconder essas orelhas. Ele é o rei. E consegue, até que um belo dia ele tem que ir ao barbeiro. E nessa ocasião o barbeiro tem que jurar que não vai contar para ninguém sobre aquelas orelhas. E o barbeiro dá o melhor de si nesse propósito, mas um belo dia é difícil demais guardar um segredo dessa monta, e ele acaba então cavando um buraco na terra. Ele cava um buraco, ele grita ali que o rei tem orelhas de burro, orelhas de asno, e tapa aquele buraco com folhagens e pequenos pedaços de madeira, restos, coisas que ele havia encontrado ali no chão, e ele cobre aquele buraco. Um belo dia, sopra um vento, e o vento venta aquele segredo, e por toda a terra faz-se ouvir e ecoa a informação de que o rei tem orelhas de asno. Essa é a segunda narrativa. Se você já assistiu até aqui, você pode encerrar aqui. Eu agradeço pela sua atenção. Você já viu a riqueza dessas 2 histórias, a quantidade de camadas que a gente poderia aqui destacar
e relacionar entre as duas ou em cada uma delas. E o quanto tudo isso tem a ver com a música e quantas questões surgem aí, mas por que Apolo necessariamente vence, por exemplo? Por que essas punições? Que punições são essas de esfolar, de arrancar a pele, de expor as vísceras, né? De retirar as coberturas? Que exposição é essa, que é uma exposição ao ridículo, que tem um tom moral muito forte, de estabelecer ali, impor ali ao rei orelhas de asno, e que ele tem que esconder o que essas hibridizações todas, né? Homens com bodes, asnos, o que isso tudo tem a ver com as instâncias e as manifestações musicais. Bem, é disso que eu quero então tratar com você, tentando sempre trazer essa discussão mitológica para alguma perspectiva também musical. Então, vamos a isso.